Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Carlos e o meu trabalho é sobre a avaliação da eficiência de fixação do pigmento de urucum em diferentes concentrações do extrato da casca do pinhão. Esse trabalho faz parte da minha dissertação de mestrado, realizado na Universidade Federal do Paraná, e eu sou orientado pela professora Elisa Strobel do Nascimento e co-orientado pela professora Marta Carina Leite, com o apoio da CAPES. Aqui um breve histórico da minha trajetória acadêmica. Eu sou formado em Design de Moda pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus em Apucarana. Possuo uma pós-graduação em Gestão do Design pela UEL, aqui em Londrina. E estou finalizando o mestrado em Design na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, especificamente no Núcleo de Design e Sustentabilidade. Sobre a contextualização, eu abordo sobre a crescente demanda por processos sustentáveis na moda, principalmente em relação ao beneficiamento têxtil, que engloba essa parte do tingimento, e também friso um pouco a questão da poluição dos efluentes. Também falo um pouco sobre as limitações dos corantes naturais, como eles sendo a baixa fixação e resistência, as lavagens, a uniformidade das cores. Então eu apresento os biomordentes como uma alternativa ecológica aos sais metálicos tradicionalmente utilizados na fixação desses pigmentos naturais, A casca do pinhão ela é rica em taninos, então ela possui esse potencial de fixação. E o pigmento de urucum, ele possui uma boa afinidade com as fibras de algodão e também com esses biomordentes. E esse trabalho é uma continuação de um estudo anterior, de outro artigo, e eu identifiquei a necessidade de testar diferentes concentrações desse biomordente proveniente da casca do pinhão. Então, como mencionado anteriormente, entre as oportunidades e limitações, no tingimento natural, os biomordentes apresentam uma menor toxicidade e ausência desses metais pesados que são utilizados tradicionalmente no tingimento. A valorização dos resíduos vegetais, como cascas, folhas e sementes, contribuindo de forma direta para a economia circular e o design regenerativo. Além do mais, isso fortalece as cadeias produtivas locais. Todavia, um dos desafios é a baixa solidez das cores após a lavagem, a baixa resistência à luz UV, as variações de tonalidades e a baixa aderência dos corantes. Então, nesse contexto, os biomordentes apresentam um ótimo potencial de fixação. Então, aqui eu falo um pouquinho sobre os mordentes tradicionalmente utilizados, que são a base de sais metálicos, como o alumínio de potássio, sulfato de ferro, sulfato de cobre, e entre os problemas, a toxicidade e o impacto ambiental. Então, dessa forma, os biomordentes de origem vegetal, eles são materiais ricos em taninos e compostos fenólicos e apresentam um menor impacto ambiental e a maior compatibilidade com as fibras naturais, pois eles formam um elo de ligação entre o corante e a fibra, permitindo assim a sua fixação mais efetiva. Sobre a metodologia, consistiu em uma revisão bibliográfica sistemática e assistemática acerca do tingimento natural e dos biomordentes, e também experimento prático de caráter exploratório. No primeiro experimento, eu realizei uma extração pelo método de fervura tanto do urucum quanto da casca do pinhão cozida. E isso revelou uma baixa eficiência devido à degradação desses compostos fenólicos justamente pelo cozimento. Foi realizado com base no protocolo de Ferreira de forma adaptada. Então, no segundo experimento, eu utilizei o protocolo de extração de Albuquerque para maximizar esses compostos fenólicos, onde a casca crua foi seca e triturada e extraída com solvente hidroetanólico a 70% e 92,8%. Aqui um esquema visual das amostras. Então, a amostra controle e outras amostras em diferentes concentrações no primeiro experimento. E no segundo experimento, eu utilizei o método de fervura do pigmento, mas aliado ao método de extração da casca do pinhão
em duas concentrações do álcool, 70% e 92,8%. Então, aqui é a extração do urucum pelo método de fervura. Aqui é a extração do protocolo de Albuquerque, da casca seca, triturada e mantida em imersão. Aqui eu tenho os resultados do tingimento. Do lado esquerdo, nós temos a amostra após enxágue e eu realizei um teste de lavagem, onde essa amostra foi lavada 10 vezes para a gente observar a resistência desse pigmento. Então, a amostra 1 é a amostra controle, onde não tem a casca do pinhão. Na segunda amostra, eu utilizei esse extrato da casca do pinhão com a concentração 70%. Na terceira amostra, utilizando a outra concentração de 92,8%, seguindo o mesmo protocolo de enxágue ao lado esquerdo e a resistência do pigmento pós-lavagem à direita. Então aqui, a fim de comparação, eu trouxe um resultado do primeiro experimento, do primeiro artigo, só para comparação, onde eu utilizei esse chá da casca do pinhão menos concentrado, porém um pouco mais vivo devido à presença de sal. No caso, sal de cozinha, 15 gramas. Aqui a análise comparativa das amostras após lavagem, após essas 10 lavagens. Então, na primeira amostra, amostra controle, sem o extrato da casca do pinhão. Na segunda, nós temos a concentração de 70% e na terceira, 92,8%. E a quarta foi aquela amostra com o sal que eu trouxe só para a nossa análise comparativa. Bom, sobre a conclusão, a partir desses resultados do segundo experimento, concluiu-se que o biomordente da casca do pinhão ele é eficaz e aumentou a fixação do pigmento de urucum nessas amostras de algodão, principalmente após lavagem. A concentração de 92,8 apresentou uma melhor desempenho em relação à solução de 70%. Os biomordentes eles podem ser considerados uma alternativa sustentável frente aos sais metálicos tradicionalmente utilizados na indústria, todavia que nós estamos falando de um contexto artesanal e de fabricação pessoal. Não foi explorado nada a nível escalável nem nível industrial. Então, o estudo desse tema ele reforça também a valorização dos resíduos vegetais, como esses insumos, no tingimento natural. E também revelou a necessidade de estudos futuros, como métodos padronizados, análises qualitativas e condições controladas dos experimentos. Aqui estão as referências. E esse é o meu contato. Muito obrigado a todos.